Número 1. Descobertas sobre o Titanic. O Titanic encontrou seu destino há 111 anos, mas o enigma do seu naufrágio, amplamente conhecido como o navio que nem Deus afundaria, continua a intrigar cientistas ao redor do mundo, graças aos avanços recentes na tecnologia, incluindo câmeras robóticas. Novos segredos sobre a embarcação submersa começam a vir à tona. Essas descobertas revelam detalhes das vidas dos passageiros que pereceram naquela tragédia, objetos valiosos pertencentes a viajantes ricos e imagens da rápida deterioração da embarcação, cenas que ninguém imaginava ver. Vamos então nos aprofundar nas descobertas feitas pelos mais recentes projetos de mapeamento que nos permitem ver o Titanic sob uma nova luz e entender a sequência dos eventos desta noite trágica. Número 2. A tragédia do Titanic. O Titanic foi aclamado como o ápice da tecnologia e do luxo de sua época. Em sua viagem inaugural, ele partiu em meio a grande expectativa, sendo então o maior e mais luxuoso navio já construído. Seus interiores exuberantes e comodidades de ponta representavam o que havia de mais moderno em engenharia. Os engenheiros do navio declararam com confiança que ele era inafundável, um verdadeiro símbolo do progresso e da inovação humana. Mas apenas 4 dias após o início de sua jornada, a tragédia ocorreu. O Titanic colidiu com um iceberg nas águas gélidas do Atlântico Norte. A notícia do desastre se espalhou rapidamente e, em cerca de 2 horas e meia, o navio afundou nas profundezas, levando consigo mais de 1.500 passageiros e tripulantes, um dos desastres marítimos mais mortais da história. Relatos históricos descrevem o caos e o desespero daquela noite fatídica, mas a cadeia exata dos eventos permanece envolta em mistério. Testemunhos variam, e a influência de narrativas históricas distorce nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu a bordo. Durante décadas, o Titanic permaneceu em silêncio no fundo do oceano, cerca de 600 quilômetros da costa de Newfoundland. Até 1985, ele estava oculto nas profundezas escuras e frias, onde as águas conservaram parte dos destroços que revelaram seu destino sombrio. Apesar das muitas expedições ao local, muitos mistérios do Titanic continuaram enterrados nas ondas. Número 3. O projeto de mapeamento do Titanic. Os desafios para explorar e mapear os destroços, situados a cerca de 12.000 pés de profundidade, foram imensos. Até mesmo exploradores experientes enfrentaram dificuldades para navegar entre os destroços espalhados em uma verdadeira paisagem desolada submersa. No entanto, em 2010, uma iniciativa pioneira chamada Projeto de Mapeamento do Titanic foi lançada com o objetivo de, finalmente, desvendar os segredos da embarcação. Essa empreitada, liderada por cientistas, engenheiros, historiadores e aventureiros, buscava mapear minuciosamente todo o local do naufrágio usando tecnologias subaquáticas de ponta. A equipe utilizou veículos subaquáticos autônomos e operados remotamente para coletar dados e imagens inéditas dos destroços. Apesar dos obstáculos, como as profundezas perigosas e as águas turvas, eles se mantiveram firmes, motivados pelo desejo de desvendar a verdade sobre os últimos momentos do Titanic. Pela primeira vez, imagens em sonar de alta resolução e filmagens em 3 dimensões ofereceram um vislumbre do ambiente submerso onde repousam os destroços. Ao final da missão, começou o exaustivo trabalho de análise de dados. Especialistas se dedicaram a juntar as imagens de sonar e criar mosaicos visuais do local, culminando em uma reconstrução detalhada em 3 dimensões do Titanic no fundo do oceano. Essa conquista foi extremamente significativa, pois permitiu que os pesquisadores examinassem minuciosamente o local de descanso final do Titanic e obtivessem informações valiosas sobre o que aconteceu na noite de seu afundamento. A reconstrução virtual trouxe novas perspectivas sobre um dos desastres mais marcantes do século XX. A pesquisa pioneira dessa expedição abriu portas para futuras explorações dos oceanos e de seus ambientes profundos, criando um legado para estudos subsequentes. Número 4. O impacto do iceberg. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg, causando uma das tragédias marítimas mais catastróficas da história. A confusão e o desespero daquela noite foram descritos em inúmeros livros, filmes e documentários. Contudo, o que realmente aconteceu naquela noite ainda é incerto.
Os especialistas que participaram do projeto de mapeamento trabalharam sem descanso para interpretar e entender as descobertas, resultando em uma representação detalhada do local dos destroços, com destaque para o campo de destroços e as duas principais seções do navio, a proa e a popa. A proa, que mede mais de 150 metros de comprimento, é um lembrete solene do fim trágico do Titanic. Embora tenha se separado do restante da embarcação, sua estrutura permanece praticamente intacta, fornecendo pistas valiosas sobre os eventos que levaram à destruição. Um dos achados mais surpreendentes foi a presença de sedimentos escurecidos perto da proa, indicando onde o navio impactou o fundo do oceano. Ao estudar esses sedimentos, os pesquisadores puderam calcular a velocidade e o ângulo de descida da proa, oferecendo uma nova compreensão dos momentos finais do Titanic. Enquanto a proa atrai grande atenção, os cientistas estão igualmente interessados em examinar a popa, localizada a cerca de 800 metros de distância. Outra parte da história reside no campo de destroços, onde pedaços do navio e objetos dos passageiros estão espalhados. Uma questão ainda em aberto é a natureza exata da colisão com o iceberg. Embora relatos e registros históricos ofereçam algumas respostas, persistem incertezas quanto à extensão e localização dos danos. Número 5. O mistério do impacto e a fenda fantasma. Mesmo com numerosas explorações no local dos destroços, incluindo 30 expedições realizadas pelo explorador oceânico P.H. Nargeolet, a infame fenda de 300 toneladas mencionada no relatório do acidente de 1912 permanece sem ser encontrada. Essa discrepância levantou questões entre historiadores e pesquisadores que hoje discutem a credibilidade da narrativa oficial. Ao longo dos anos, o mistério alimentou debates e teorias entre aqueles que buscam respostas definitivas para o que aconteceu ao Titanic. Investigadores analisaram imagens ultra-detalhadas dos destroços e montaram um mosaico completo da embarcação, proporcionando a primeira visão integral do Titanic em detalhes impressionantes. Enquanto os especialistas observavam os destroços, analisavam cada detalhe com extremo cuidado para entender como as partes chegaram às suas posições finais. O mosaico revelou uma abertura significativa na proa, mas rapidamente se descobriu que essa abertura foi causada pelo impacto com o fundo do oceano e não pela colisão com o iceberg. Embora as imagens fossem nítidas, a esperada fenda gigante não estava presente. Outra pista importante veio de placas do casco que exibiam buracos onde antes estavam rebites. Essa descoberta indicava danos causados pelo impacto com o iceberg, mas a extensão real era menor do que se imaginava. A fenda tinha cerca de 1 metro quadrado, o que permitiu a entrada de uma quantidade alarmante de água, suficiente para afundar o Titanic em 2 horas e meia. Os investigadores concluíram que o iceberg não causou uma ruptura massiva na estrutura. Não há evidências de que a colisão tenha criado uma fenda gigantesca. No entanto, os danos foram severos o suficiente para assegurar que o navio afundaria, embora de uma forma diferente do que se acreditava. Número 6. Uma descoberta misteriosa. Fancy Topic. Em um desenvolvimento recente e inesperado, exploradores que investigavam os destroços do Titanic descobriram uma filmagem que intrigou profundamente a comunidade científica. O vídeo, registrado por um veículo operado remotamente, capturou a imagem de uma figura feminina submersa, aparentemente nos arredores do local histórico, com expressão de angústia e vestindo roupas que lembravam o estilo do início do século XX. A mulher parecia perdida no tempo, algo que deixou perplexos os pesquisadores do Instituto Oceânico. Essa descoberta gerou uma série de discussões e especulações entre estudiosos e entusiastas que tentavam compreender a ligação entre essa aparição e o Titanic. Muitos se perguntaram se a imagem poderia ser um vestígio da tragédia que ainda assombra as profundezas do oceano. Essa descoberta reacendeu o interesse pela investigação e os mistérios das profundezas oceânicas, deixando em aberto a possibilidade de que o naufrágio ainda guarda segredos que a ciência talvez não consiga explicar completamente. O que você acha dessa descoberta? Compartilhe nos comentários usando a hashtag FancyTopic. Número 7. Como o navio se partiu. O naufrágio do Titanic em 1912 continua sendo uma das tragédias marítimas mais infames da história. Ao afundar, a embarcação se partiu em 2 seções principais, a proa e a popa, e ambas desempenharam papéis cruciais na dinâmica do afundamento. Embora as 2 partes tenham atingido o fundo do mar,
suas condições foram radicalmente diferentes, o que exigiu uma investigação detalhada dos eventos que ocorreram antes e durante a separação. Vários fatores contribuíram para essas condições distintas. O mais significativo foi a diferença na velocidade de descida das duas partes. Devido ao formato menos hidrodinâmico, a popa enfrentou uma resistência muito maior do que a proa, afundando a uma velocidade de quase 50 metros por hora. Em contraste, a proa desceu de forma mais linear, enquanto a popa despencou de forma caótica, o que resultou em estresse estrutural severo e danos intensos. O estado em que a popa chegou ao fundo do oceano foi o reflexo dessa descida descontrolada, com partes enormes se desintegrando durante a queda e espalhando fragmentos menores pelo leito marinho. Uma teoria popular sugere que a pressão da água durante o afundamento pode ter comprometido a estrutura interna do navio, intensificando a fragmentação da popa. A força implacável, combinada com a separação do casco, contribuiu para a destruição total da popa, enquanto a proa permaneceu relativamente intacta. Embora a pesquisa tenha esclarecido as diferentes condições em que a proa e a popa chegaram ao fundo, muitas perguntas críticas sobre a separação do Titanic ainda permanecem sem resposta. Teorias anteriores sugeriam que o Titanic se partiu na superfície, com a proa afundando e elevando a popa ao ar. Contudo, novas evidências questionam essa hipótese, forçando os investigadores a reavaliar as circunstâncias da tragédia. Número 8. Investigação no campo de destroços. Determinar o momento exato e a sequência de eventos que levaram ao afundamento do Titanic exige uma análise minuciosa dos detritos espalhados pelo fundo do oceano, bem como imagens detalhadas capturadas por câmeras robóticas. Cada objeto recuperado e catalogado fornece pistas valiosas que ajudam a reconstruir o quebra-cabeça dos momentos finais do Titanic. Além da análise dos objetos, os cientistas usam simulações e modelagens para replicar as condições do afundamento e da destruição. Os itens encontrados nos destroços oferecem um olhar emocionante sobre os eventos terríveis daquela noite em abril. Entre eles, estão estátuas ornamentadas, lustres e até os sinos de bronze do Titanic, cada um simbolizando a vida a bordo e fornecendo dados para os arqueólogos forenses. Esses artefatos, que chegam a milhares, servem como lembretes solenes da tragédia humana que se desenrolou nas águas geladas do Atlântico. O pesquisador Alex Klingelhofer tem dedicado seus estudos a conectar esses itens a pessoas específicas, o que permite uma compreensão mais profunda da experiência dos passageiros. Um exemplo disso é um relógio de bolso, pertencente a Thomas William Solomon Brown, um hoteleiro sul-africano que teve a vida tragicamente interrompida. Sua esposa e filha, no entanto, conseguiram sobreviver, perpetuando sua história marcada pela dor e pela resiliência. Outros objetos, como diários e pertences pessoais, revelam as esperanças e sonhos de passageiros como Samuel Andrew, um jovem de 17 anos que viajava sozinho para a América. Seus livros escolares e notas manuscritas refletem aspirações que foram tragicamente interrompidas na noite do naufrágio. Ao investigar a vida de pessoas como Andrew, os pesquisadores constroem uma narrativa comovente sobre seus momentos finais, lembrando-nos dos sonhos e esperanças arruinados pelo iceberg. Número 9. A acelerada deterioração dos destroços. Desde sua descoberta, o Titanic tem passado por mudanças dramáticas. Ele não é mais a majestosa embarcação que um dia navegou pelos mares. Agora se encontra como uma estrutura corroída e cheia de destroços. Mesmo com as muitas tentativas de estudar os restos, a deterioração continua. E isso gera questionamentos sobre o futuro dos destroços. Investigadores veteranos como PH Nargel têm monitorado de perto essa degradação ao longo de 30 anos e testemunhado transformações impactantes. A distância entre os convéses superiores diminuiu significativamente, com seções se colapsando umas sobre as outras e ameaçando soterrar tudo em seu interior. Mas o que está causando essa deterioração acelerada? Normalmente, metais submersos em águas oceânicas profundas tendem a enferrujar lentamente devido à baixa presença de oxigênio. Contudo, o Titanic está coberto por formações incomuns, conhecidas como rústicles. Embora pareçam ferrugem, esses rústicles são causados por organismos vivos, especificamente bactérias. Essas criaturas microscópicas atuam como devoradoras do ferro e de outros minerais da estrutura, acelerando sua decomposição.
Laurie Johnston, especialista em rústicles, dedicou anos a entender essas formações misteriosas. Ela descobriu que os rústicles possuem uma complexa rede de canais que abriga diferentes populações de bactérias. Algumas dessas bactérias são anaeróbicas, ou seja, prosperam em ambientes sem oxigênio. Em vez de dependerem do oxigênio, elas extraem ferro e minerais dos destroços, crescendo e se multiplicando em ritmo alarmante. Dessa forma, essas bactérias se comportam como um verdadeiro exército que consome o Titanic, deixando um rastro de devastação. Conforme cientistas investigam mais a fundo os rústicles, deparam-se com uma constatação sombria. O destino final do Titanic parece estar traçado. Após 500 anos, o navio ainda poderá manter algumas de suas características. Porém, dentro de 1000 anos, poderá se reduzir a nada além de um monte de ferrugem no leito do oceano. Número 10. O futuro do Titanic e o debate sobre sua preservação. Apesar do ritmo acelerado de sua destruição, um intenso debate persiste entre os responsáveis pela preservação do Titanic e os descendentes dos que perderam suas vidas a bordo. A pergunta central é: devemos nos esforçar para preservar e proteger os restos do Titanic ou deixá-los retornar à natureza? Alguns defendem a recuperação de artefatos como forma de homenagear a memória das vítimas, enquanto outros consideram o Titanic um túmulo sagrado que deveria permanecer intocado. Essa decisão pesa nos ombros de quem busca preservar o legado do Titanic, especialmente no que diz respeito à exata sequência de eventos daquela noite fatídica. Quase 700 pessoas conseguiram escapar do caos e do desespero enquanto o gigantesco navio encontrava seu destino nas profundezas. No entanto, a cronologia precisa dos eventos que culminaram no naufrágio do Titanic ainda é tema de investigação e debate entre historiadores e cientistas. Número 11. As memórias dos sobreviventes e os mistérios dos destroços. Testemunhas que estavam a bordo do Titanic presenciaram uma catástrofe inimaginável enquanto o navio inafundável descia, em um processo que durou cerca de 2 horas e meia rumo ao fundo do Atlântico. Embora décadas tenham se passado, as lembranças dos sobreviventes e os artefatos recuperados do fundo do mar ainda proporcionam percepções valiosas sobre o que ocorreu naquela noite trágica. A questão sobre como e quando o Titanic se partiu continua no centro das discussões atuais. Enquanto a seção da proa permanece em grande parte intacta, servindo como um símbolo solene da grandiosidade da embarcação, a popa se encontra em um estado de completa destruição, uma lembrança distorcida das forças que dobraram o navio até ele sucumbir. Esse contraste notável entre as duas partes desperta a curiosidade e estimula teorias sobre os momentos finais do Titanic, incentivando estudiosos a unirem as peças desse quebra-cabeça. Entre os destroços, grandes estruturas do que um dia foi o grandioso Titanic ainda se destacam como lembranças tristes de seu esplendor. Componentes de metal de tamanho colossal, como os motores de 12 metros de altura, projetam-se acima dos convéses colapsados e das vigas de aço retorcidas, servindo de testemunhas silenciosas da fúria do desastre. Desvendar o enigma do naufrágio do Titanic tem sido um desafio colossal para os investigadores, especialmente por conta da fragmentação severa da popa. Mesmo assim, os pesquisadores encontraram uma pista crucial na marca impressa no leito do oceano, deixada pela descida caótica da popa. Esse rastro fornece insights sobre os momentos anteriores à colisão com o fundo do mar, incluindo informações sobre a velocidade e o ângulo do impacto que selaram o destino do Titanic. Através de uma pesquisa meticulosa, cientistas determinaram que a popa desceu a velocidades de até 80 km por hora, sendo empurrada por forças de arrasto tremendas que infligiram danos catastróficos ao longo de sua trajetória. A verdadeira causa dessa fragmentação intensa ainda é um mistério. As teorias variam, desde a pressão da água exercendo uma força esmagadora até a turbulência rasgando a estrutura enquanto ela afundava. Número 12. Reconstituindo os momentos finais do Titanic. Para reconstruir com precisão os últimos momentos do Titanic, especialistas usaram câmeras robóticas que capturaram imagens detalhadas dos destroços espalhados pelo leito oceânico. Esse vasto volume de informações permitiu que os investigadores identificassem e catalogassem milhares de objetos recuperados do local. Cada item oferece um vislumbre sobre as vidas das pessoas que estavam a bordo. Os objetos pessoais encontrados nos destroços evocam lembranças dolorosas e humanas da tragédia, dando voz às histórias daqueles que se perderam.
Por meio de anos de investigação rigorosa, arqueólogos forenses conseguiram montar um relato emocionalmente denso sobre o caos e a destruição que se desenrolaram na noite fatídica. Cada artefato recuperado do campo de destroços contribui para a montagem dessa narrativa, ajudando a revelar o mistério das últimas horas do Titanic. Número 13. A questão: quando o Titanic realmente se partiu? Apesar dos avanços no entendimento do naufrágio, uma questão crucial permanece sem resposta. Exatamente quando o Titanic se partiu? Investigadores direcionaram seu foco para os campos de destroços ao redor do local de colisão na tentativa de encontrar uma resposta. Espalhados pelo fundo do mar, os destroços fornecem uma imagem muda, mas vívida, dos últimos momentos do navio. Ao analisar a distribuição dos fragmentos e o estado de conservação das diferentes áreas, os pesquisadores puderam estabelecer uma cronologia dos eventos que precederam o naufrágio. As evidências indicam que o navio provavelmente se partiu logo antes de submergir por completo, com a proa e a popa aterrissando a vários quilômetros de distância uma da outra no leito do oceano. Durante anos, a teoria mais aceita era a de que o Titanic se partiu enquanto ainda estava na superfície, com a proa se inclinando para baixo e a popa se erguendo, até que a estrutura central não conseguiu suportar o peso. Contudo, novos dados e análises recentes sugerem que esse conceito pode não estar totalmente correto. Agora, os pesquisadores buscam entender de maneira mais precisa como o ar escapou da embarcação conforme ela afundava, impactando diretamente a estabilidade da estrutura. Para Alex Klingelhofer, conservador-chefe da expedição, cada artefato recuperado do campo de destroços é uma peça visual que conta um pedaço da história do desastre. Após anos de pesquisa minuciosa, Klingelhofer e sua equipe conseguiram associar objetos específicos a sobreviventes do Titanic. Por exemplo, um relógio de bolso encontrado nos destroços foi identificado como pertencente a Thomas William Solomon Brown, um hoteleiro sul-africano que viajava com sua família para começar uma nova vida nos Estados Unidos. Infelizmente, Brown perdeu a vida no desastre, mas sua esposa e filha sobreviveram, carregando consigo uma história marcada pelo luto e pela resiliência. Outros passageiros deixaram para trás documentos que ainda podem ser lidos, mesmo após um século submersos. Um caderno pertencente ao passageiro de terceira classe Edgardo Samuel Andrew foi encontrado próximo à popa, entre os destroços. Andrew estava viajando sozinho para a América e levava consigo livros escolares e redações que refletem a vida e as aspirações de um jovem em busca de um futuro promissor, brutalmente interrompido pelo naufrágio. Para os pesquisadores, esses objetos são memórias concretas, evocando sonhos e vidas interrompidos pelo gelo naquela noite trágica. Número 14. O destino final do Titanic. Embora os investigadores tenham adquirido um entendimento profundo sobre a história do Titanic, outra questão ainda permanece em aberto. Qual será o destino dos destroços nas próximas décadas? Hoje, o Titanic repousa no fundo do oceano, uma lembrança tangível da passagem do tempo e das forças implacáveis da natureza. Após mais de um século de degradação, as estruturas que um dia foram imponentes estão desaparecendo de forma lenta, mas constante. É assustador ver como o navio está desaparecendo, e isso está acontecendo mais rápido do que imaginávamos, comenta PH Nargel, um veterano investigador do Titanic. Nargel observou pessoalmente as mudanças dramáticas ocorridas no local dos destroços ao longo das últimas 3 décadas. Ele relata que a distância entre os convéses A e B, que antes era de cerca de 3 metros, agora encolheu para pouco mais de 1,5 metro, com seções inteiras se colapsando umas sobre as outras. Investigadores se esforçam para entender por que essa deterioração está acontecendo de maneira tão acelerada, especialmente em profundidades onde a falta de oxigênio deveria retardar o processo de corrosão. No entanto, surpreendentemente, encontraram padrões de ferrugem inusitados, conhecidos como rústicles, se formando sobre a superfície do Titanic. Essas estruturas aceleraram a degradação, ameaçando apagar os restos do Titanic para sempre. Apesar da destruição iminente, cada artefato retirado do local conta uma história de esperança, coragem e tristeza. Cada peça recuperada representa um momento na história do Titanic, e cada detalhe contém informações valiosas para entender uma das maiores tragédias marítimas já registradas. À medida que continuam a explorar o Titanic e seus artefatos, os pesquisadores são constantemente lembrados da importância de preservar esses itens para as gerações futuras.
A narrativa do Titanic é um testemunho da tragédia, da resiliência e da memória. Ao desvendar seus mistérios e proteger seu legado, honramos as vidas que se perderam, garantindo que suas histórias não sejam esquecidas. Afinal, o que torna a história do Titanic tão duradoura e marcante para todos nós? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e até a próxima, continue refletindo sobre o impacto desse evento icônico. Número 15. O impacto duradouro da história do Titanic. O Titanic não é apenas um dos naufrágios mais conhecidos da história. Ele representa uma complexa mistura de temas humanos, inovação, coragem, erro e a força impiedosa da natureza. Desde o momento em que o navio desapareceu sob as ondas do Atlântico Norte, sua história tem sido um alerta sobre os limites da tecnologia frente à natureza. Para muitos, o Titanic simboliza o auge da confiança humana em nossa própria engenhosidade. E o subsequente desastre lembra que, mesmo as maiores inovações, estão sujeitas às forças incontroláveis da natureza. A história do Titanic também nos conecta profundamente ao sofrimento e à luta dos passageiros, que, enfrentando o inesperado, tomaram decisões angustiantes em busca de sobrevivência. Esses momentos de coragem e sacrifício ficaram registrados nos relatos dos sobreviventes e nos itens que resistiram ao tempo e foram recuperados do fundo do mar. Itens simples como relógios, cadernos e sinos do navio trazem à tona as histórias de pessoas que, mesmo anônimas, viveram intensamente as últimas horas daquele inafundável. Com o avanço das tecnologias de exploração, continuamos a redescobrir o Titanic. Expedições com câmeras robóticas de alta definição e veículos autônomos trouxeram novas visões da embarcação e trouxeram à tona perguntas ainda não respondidas. Estes achados desafiam e expandem o que sabemos, além de corrigir algumas percepções antigas sobre o naufrágio. Os dados coletados têm sido fundamentais não só para desvendar o que aconteceu naquela noite, mas também para inspirar debates sobre o que realmente significa preservar o passado e o que a ciência pode fazer para manter a memória viva. Número 16. A preservação do Titanic. Respeito ou intervenção? Hoje, à medida que o Titanic continua a desaparecer no fundo do mar, surgem discussões profundas sobre como preservar essa parte vital da história. Para alguns, os destroços devem ser protegidos e preservados, enquanto outros defendem que ele seja deixado para as profundezas, como um túmulo sagrado que testemunha a dor e o sacrifício dos que pereceram. Essa é uma questão complexa que envolve ética, respeito e memória, levantando um debate que se torna ainda mais relevante com a crescente deterioração dos destroços. Enquanto isso, alguns especialistas sugerem a recuperação de artefatos como forma de garantir que as gerações futuras possam ver e entender a história do Titanic de uma maneira mais tangível. Exposições itinerantes que apresentam itens recuperados do Titanic já atraíram milhões ao redor do mundo, permitindo que as pessoas se conectem de forma pessoal com as histórias de quem esteve a bordo. No entanto, aqueles que consideram o Titanic um local de descanso final argumentam que retirar qualquer item do navio é uma violação do respeito devido às vítimas e a seus descendentes. Número 17. O futuro do Titanic nas mãos da ciência e da memória coletiva. Independentemente do destino final dos destroços do Titanic, uma coisa é certa: o mundo nunca deixará de se fascinar com essa história. Ela persiste como um símbolo das capacidades e limites da humanidade e como uma lembrança da fragilidade humana diante da natureza. Ao longo dos anos, a narrativa do Titanic tem inspirado historiadores, cineastas, cientistas e curiosos a recontarem a história, refletindo sobre o que significa o progresso e o custo que ele pode acarretar. Com o conhecimento científico cada vez mais acessível, novos capítulos sobre o Titanic e suas descobertas ainda poderão ser escritos. É possível que futuras gerações testemunhem novas tecnologias que consigam preservar digitalmente o local do naufrágio, permitindo explorações virtuais que recriem o ambiente original e honrem a memória de quem se foi. No entanto, até que chegue o dia em que o Titanic desapareça totalmente nas profundezas ou seja preservado por métodos avançados, ele continuará a ser, para muitos, uma lembrança poderosa e sombria dos nossos triunfos e tragédias. A história do Titanic não é apenas uma lembrança do que foi perdido, mas também do que pode ser aprendido e preservado. E enquanto pesquisadores, historiadores e pessoas ao redor do mundo continuam a buscar respostas,
O legado do Titanic permanece como uma ponte entre o passado e o futuro, nos lembrando da força e da vulnerabilidade que definem a humanidade. Número 18. Reflexões finais. Por que a história do Titanic ainda nos toca tão profundamente? O naufrágio do Titanic foi um evento único, mas sua história transcende o tempo, tocando gerações ao longo de mais de um século. Parte do fascínio reside no fato de que o Titanic representava o auge da inovação, confiança e luxo de sua época, levando a bordo pessoas de todas as classes sociais em busca de sonhos e oportunidades. Sua tragédia se tornou um símbolo universal da vulnerabilidade humana, lembrando-nos de que, por mais que avancemos, somos parte de um mundo vasto e incontrolável. Além disso, o Titanic nos fascina porque ele humaniza as grandes tragédias históricas. Com cada nova descoberta, seja um relógio parado no exato momento do naufrágio, uma foto desbotada ou uma carta inacabada, somos transportados para aquele tempo e lugar, revivendo os dramas pessoais das pessoas que vivenciaram a tragédia em primeira mão. Por meio desses objetos e dos relatos de sobreviventes, temos um vislumbre íntimo das esperanças, medos e decisões de indivíduos que foram pegos em um momento inesperado de crise. O impacto emocional da história também se deve à sua complexidade. O Titanic era um paradoxo de ambição humana e humildade forçada. Ele era uma conquista monumental da engenharia, apelidado de inafundável, e, ao mesmo tempo, a prova de que não somos invencíveis frente à natureza. O navio simboliza tanto as nossas aspirações quanto as consequências de subestimar os perigos. É essa dualidade que continua a atrair estudiosos e entusiastas, inspirando debates e investigações intermináveis. Número 19. A conexão eterna entre o passado e o presente. O Titanic nos oferece uma oportunidade rara de conectar o passado ao presente de uma forma muito tangível. As contínuas explorações do local do naufrágio, o exame dos artefatos e as novas teorias sobre os eventos daquela noite nos permitem reavaliar constantemente o que sabemos e questionar o que ainda não entendemos. Cada nova descoberta nos aproxima dos passageiros e da tripulação, permitindo que suas histórias individuais transcendam o tempo e toquem nossos corações. Enquanto a ciência e a tecnologia nos ajudam a preservar e explorar os restos do Titanic, cabe a todos nós a responsabilidade de lembrar e honrar as vidas perdidas. Esse é o verdadeiro legado do Titanic. Ele não é apenas um símbolo de um desastre, mas também uma homenagem às pessoas que embarcaram em busca de novos começos e encontraram um destino trágico. Sua história permanece viva porque nos força a refletir sobre o que significa ser humano, e essa reflexão nunca perderá sua importância. Portanto, ao refletirmos sobre o Titanic, não estamos apenas analisando uma tragédia do passado. Estamos, de certa forma, nos conectando às perguntas mais fundamentais sobre nossa natureza, nossas ambições e a nossa capacidade de enfrentar o desconhecido. A jornada do Titanic não terminou nas profundezas do Atlântico. Ela continua viva nas lições que ele deixou, na curiosidade que desperta e na memória coletiva que honra sua história. Que essa história continue a nos ensinar e inspirar enquanto exploramos os mares do futuro, sempre atentos às lições do passado. O que você acha que torna a história do Titanic tão atemporal? Compartilhe seus pensamentos conosco e continue explorando esse fascinante capítulo da história humana.